Através da história, criamos estruturas para conter os perigosos. Mas e se esses lugares se tornarem reflexos distorcidos de nossa própria natureza? Bem-vindos ao abismo da alma humana, onde exploraremos as 10 prisões mais perigosas do mundo. Preparem-se, pois o que vocês estão prestes a testemunhar ultrapassa os limites da crueldade. No deserto sírio, erguia-se a prisão de Tadmor, um testemunho de brutalidade. Construída inicialmente como um local de detenção para criminosos comuns, Tadmor rapidamente se transformou em um símbolo de opressão e medo. Suas paredes altas e imponentes escondiam os horrores que ocorriam dentro delas, longe dos olhos do mundo. Em 1980, este lugar se tornou palco de um dos massacres mais brutais da história moderna. Em um ato de vingança e repressão, o regime sírio ordenou a execução em massa de prisioneiros políticos. A brutalidade do evento chocou o mundo, mas logo foi esquecida, enterrada sob camadas de silêncio e medo. Soldados invadiram as celas, deixando um rastro de sangue e horror. Os prisioneiros, muitos dos quais eram dissidentes políticos, foram brutalmente assassinados. A violência foi tão extrema que as paredes das celas ficaram manchadas de sangue, um testemunho mudo da crueldade humana. Mais de 1000 vidas foram ceifadas. Homens que haviam sido detidos por suas crenças e opiniões políticas foram exterminados sem piedade. As valas comuns cavadas às pressas se tornaram o destino final de muitos que ousaram desafiar o regime. Os sobreviventes, assombrados por memórias terríveis, foram forçados a limpar os restos mortais de seus companheiros. A tarefa macabra não só os traumatizou ainda mais, mas também serviu como um lembrete constante do poder absoluto do regime. Cada pedaço de carne e osso que eles recolhiam era uma lembrança dolorosa da brutalidade que haviam testemunhado. Embora os muros de Tadmor tenham sido reduzidos a escombros em 2015, as cicatrizes permanecem. As ruínas da prisão são um lembrete sombrio do que aconteceu ali, um monumento silencioso àqueles que perderam suas vidas. As histórias dos sobreviventes e as memórias dos que pereceram continuam a ecoar, garantindo que o massacre de Tadmor nunca seja completamente esquecido. Nos Estados Unidos, Rikers Island se tornou sinônimo de violência e desespero. Esquecida em Nova York, Rikers é um caldeirão de tensões, onde gangues reinam supremas. Detentos, muitos aguardando julgamento, se veem presos em um ciclo de violência. A superlotação e a falta de recursos criam um ambiente volátil, onde a sobrevivência é a única lei. Rikers Island é um lembrete brutal de que a justiça pode ser tão cruel quanto o crime. Na Tailândia, encontramos a prisão de Bangkwang, ironicamente apelidada de Bangkok Hilton. Este nome, no entanto, é uma cruel ironia, pois a realidade dentro dessas paredes é tudo menos luxuosa. Em Bangkwang, a sentença de morte assume um significado novo. A atmosfera é pesada, com corredores escuros e celas mal iluminadas que parecem sugar a esperança de qualquer um que entre. Os condenados passam seus dias acorrentados. As correntes não são apenas físicas, mas também mentais, pesando sobre suas almas e lembrando-os constantemente de sua situação desesperadora. Eles vivem com a constante ameaça da execução, sem saber quando ou se esse dia chegará. A incerteza é uma tortura por si só, corroendo lentamente a sanidade dos prisioneiros. A cada refeição, a cada nascer do sol, a pergunta permanece: será este o meu último dia? A comida é escassa e de má qualidade, um lembrete constante da precariedade de sua existência. Bangkwang é um lembrete sombrio de que a justiça pode ser brutal e implacável. Guardas patrulham incessantemente, e os prisioneiros caminham em filas, cada passo ecoando a dura realidade de suas vidas. Aqui, a justiça não é apenas uma questão de lei, mas uma questão de sobrevivência diária. Em Ruanda, a prisão de Gitarama transformou o confinamento em um pesadelo inimaginável. Localizada no coração do país, esta prisão é um símbolo sombrio das falhas do sistema penitenciário. Construída para abrigar 400 pessoas,
Gitarama chegou a abrigar mais de 7.000 almas desesperadas. A superlotação é tão extrema que os presos são forçados a dormir em turnos, muitos deles amontoados em espaços minúsculos e insalubres. O ar denso e fétido, impregnado pelo cheiro de suor, doença e desespero. As condições sanitárias são praticamente inexistentes, com esgoto correndo livremente pelos corredores e doenças se espalhando rapidamente entre os detentos. A luta pela sobrevivência se torna uma batalha diária, onde a fome, a doença e a violência reinam supremas. Os presos lutam por cada migalha de comida, e a falta de assistência médica adequada transforma doenças tratáveis em sentenças de morte. Gitarama é um lembrete brutal de que a superlotação carcerária pode transformar prisões em campos de concentração. A dignidade humana é perdida em meio ao caos, e a esperança se torna um luxo inalcançável. Este lugar é um testemunho das consequências devastadoras de um sistema que falhou em proteger os mais vulneráveis. Na Venezuela, La Sabaneta era uma prisão tão brutal que até as autoridades temiam adentrar. Em La Sabaneta, a anarquia reinava absoluta. Gangues armadas ditavam as regras. Em 1994, uma rebelião brutal varreu a prisão, deixando um rastro de morte e destruição. Mais de 100 presos perderam suas vidas naquela noite fatídica. O massacre de 1994 marcou o fim de La Sabaneta, um reconhecimento de que a civilização havia falhado. Na Turquia, a prisão de Diyarbakir se tornou um centro de tortura sistemática. Aqui, os métodos tradicionais de tortura são apenas a ponta do iceberg. Diyarbakir se destaca pela crueldade psicológica que inflige a seus prisioneiros, muitos dos quais são presos políticos. A privação do sono, o isolamento prolongado, a humilhação constante. Essas são as armas escolhidas. Diyarbakir é um lembrete de que a tortura não se limita à dor física. No Brasil, o complexo penitenciário do Carandiru foi palco de uma das maiores tragédias carcerárias. Em 1992, uma rebelião de presos se transformou em um massacre brutal quando a polícia invadiu a prisão. Quando a poeira baixou, 111 presos jaziam mortos, muitos executados a sangue frio. O massacre do Carandiru chocou o mundo, expondo a brutalidade do sistema penitenciário brasileiro. Na Rússia, a Ilha Petak é considerada um buraco negro da alma humana. Isolada em um lago remoto, a Ilha Petak parece ter saído de um romance de Dostoiévski. Os presos passam 23 horas por dia confinados em suas celas, privados de qualquer contato humano significativo. A Ilha Petak é um lembrete brutal de que o isolamento extremo pode ser uma forma de tortura. Em Black Dolphin, na Rússia, a desumanização é uma arte. Localizada perto da fronteira com o Cazaquistão, Black Dolphin abriga os criminosos mais perigosos da Rússia. Aqui, a segurança é máxima, com guardas armados patrulhando cada corredor. Os presos são despojados de suas identidades, reduzidos a meros números. Black Dolphin é um lembrete brutal de que a punição pelo crime é a anulação total da identidade e da esperança. Nos Estados Unidos, a ADX Florence é a prisão mais segura, conhecida como Alcatraz das Montanhas Rochosas. Aqui, o isolamento é absoluto. Os presos passam 23 horas por dia confinados em suas celas. As celas são construídas com concreto e aço, projetadas para minimizar qualquer chance de fuga. As janelas são pequenas, permitindo apenas um vislumbre do céu. A ADX Florence representa um lado sombrio e perturbador do sistema penitenciário americano. E assim termina nossa jornada pelos cantos mais sombrios do mundo carcerário. Vimos o desespero nos olhos dos esquecidos e ouvimos os gritos silenciosos dos torturados. Cabe a cada um de nós refletir sobre o propósito da punição e o tipo de sociedade que queremos construir.